É importante você compreender que as vibrações não se limitam às questões religiosas e às místicas. Temos cura metafísica, meditação, viagem astral, oração, a lei da atração, visualização, magia em si. Qualquer pessoa pode desenvolver essa sensibilidade de sentir as vibrações. Vibroturgia é a arte de ler e de sentir a vibração. Sentir as vibrações dos objetos, dos lugares, das pessoas. Eu acredito que quase todo mundo já entrou em algum lugar, já entrou em alguma casa e sentiu um leve mal-estar. Essa sensação é devido à vibração que tem nesse ambiente. Muitas vezes essa situação é decorrente de um rito religioso. Quando alguém vai orar a sua casa e sente, tem essas inspirações de Deus e entrega essas revelações, você leva um médium para sua casa e ele começa a interpretar essa situação. Todo tipo de situações como essas, até mesmo não ligadas a religiões, como eu disse, você mesmo pode entrar no ambiente, se sentir mal, essas coisas. Todo esse tipo de aspecto é devido às vibrações que contém nesse lugar. Essa situação está presente em diversas religiões, como por exemplo no cristianismo, no catolicismo, na Umbanda e principalmente no espiritismo. Fato é que, independente de religião, qualquer pessoa pode ter esse tipo de experiência. Faz parte da lei natural do universo, ou seja, não está presa a dogma, a cultura e, como nesse caso, a religião. Normalmente, as vibrações elas estão relacionadas com o conceito religioso ou místico. Temos cura metafísica, meditação, viagem astral, oração, a lei da atração, visualização, magia em si, leitura de mão e também tem a ver com a vibração. Então, o nome de cada aspecto religioso ou místico de cada lugar muda, mas o conceito é o mesmo. Qualquer pessoa pode desenvolver essa sensibilidade de sentir as vibrações. E mais do que isso, ela também pode manipular essas vibrações. Como o exemplo que eu citei anteriormente, a oração e a lei da atração. É uma forma de você manipular as suas frequências vibratórias para atingir um determinado objetivo. É importante você compreender que as vibrações não se limitam às questões religiosas e às místicas. Todo o universo ele é vibrante. Tudo está em constante movimento. E isso é uma verdade que já está provada pela ciência. Meu vídeo anterior, chamado Lei da Atração, eu recomendo você dar uma olhadinha, porque na lei da atração, ela literalmente é uma ramificação da vibroturgia, porque é uma forma de você manipular essas vibrações, os pensamentos. Então ali nesse vídeo, a lei da atração, eu discuto um pouco sobre a partícula de Deus, ou como conhecemos como a partícula de Higgs e outras propriedades do átomo, as partículas elementares. Quando você toca alguma coisa, que você vê alguma coisa, que você sente alguma coisa, isso torna real. É o que você entende, isso é o que o seu cérebro interpreta e te dá essa noção de realidade. Nada mais são do que vibrações. A teoria das cordas e do multiverso, que unifica a relatividade de Einstein com a física quântica, afirma que o que diferencia a matéria uma da outra é a vibração que cada uma possui, ou seja, um filamento de energia com o formato de corda, e por isso o nome teoria das cordas.
O formato de cada corda e a forma com que elas vibram são as definições das propriedades de cada partícula. Nesse caso, o universo é uma verdadeira sintonia cósmica. O que quer dizer isso? Que o que diferencia madeira de pedra, de metal, o que diferencia um átomo do outro, é a frequência de vibração. Se todas essas matérias estivessem na mesma vibração, nós entenderíamos que tudo seria a mesma coisa. Mas de onde surgiu esse estudo das vibrações, essa atenção a esse tipo de coisa? O estudo das vibrações é uma ciência muito antiga que remonta aos egípcios, magos da Caldeia, sumérios e muitos outros povos da antiguidade. A ciência das vibrações está presente em todo o mundo. Consiste nas interpretações dos registros akáshicos. Vamos ver agora em alguns lugares onde a gente pode achar esse conceito de registros akáshicos, de vibrações, que é muito interessante para a gente. Na filosofia hindu, Akasha é um lugar, é um elemento éter, também significa a energia universal. No paganismo, segundo a crença de algumas religiões pagãs, como a Wicca, todo o universo foi criado a partir dos 5 elementos da natureza: o ar, o fogo, a terra e a Akasha, que no caso eles chamam de espírito. Por isso ele é considerado o mais elevado dos 5 elementos, o mais poderoso e a base de todas as coisas da criação. É o que a religião chama de Deus. No ocultismo, há uma sociedade secreta denominada Ordem Akasha, cujas práticas se baseiam em sistema cabalístico e hermético. Na psiquiatria, designa o espaço sutil onde estão armazenados todos os conhecimentos de feitos humanos, desde os primórdios. É a memória da humanidade, corresponde ao inconsciente coletivo. Uma referência ao filme do Avatar, que eu vou explorar um pouco mais à frente. No espiritismo, é chamado de fluido cosmo universal. André Luiz, autor do livro Evolução em 2 Mundos, também o chama de austro divino. Aqui no Brasil, essa ciência é bem estudada no espiritismo. Leva o nome de psicometria ou telemetria. Tais capacidades incluem memória vibracional dos objetos, dos lugares e das pessoas, ou seja, os registros akáshicos. Por mais que você não estude ou pratique o espiritismo, é importante conhecer diferentes pontos de vista. O livro dos médios e o livro dos espíritos são ótimos para esse assunto. O seu grande diferencial é porque tem um formato de perguntas e respostas. Vale lembrar que, nesse caso, a vibrotorgia é a visão kardecista. As sociedades secretas utilizam intimamente essa ciência, visto que seus conhecimentos são herança dos mestres dos passados. Segundo a ordem teosófica, está relacionada com uma força chamada Kundalini. Relativamente agora, a ciência está afirmando que tudo é vibração. Mas esse conceito já foi apresentado há mais de 4.000 anos atrás por Hermes Trismegisto, ou mais conhecido como 3 vezes mais, 3 vezes sábio. O terceiro princípio, o princípio das vibrações, deixa claro que os místicos já detinham um conhecimento muito avançado para a época. E isso é só um dos exemplos que várias coisas que está se confirmando pela ciência, os místicos já tinham essa inspiração. Da onde a gente fala que sai do registro da carta. Por que inspiração? Você pode notar que quando você tem uma ideia, é como se fosse literalmente uma iluminação. Preste atenção, quando você tem uma ideia, você sente uma inspiração, você sente algo diferente, que tem a ver com fogo. A iluminação vem de Deus, é o simbolismo. Por isso que nos desenhos animados, quando o personagem vai ter alguma ideia, acende uma lâmpada. Aquilo dali é uma referência clara que há uma chama, que no caso é a luz, que no caso é a iluminação. Veio desse registro akáshico, veio do cosmo, ou no caso, veio de Deus. Isso é algo bem comum para os historiadores. O símbolo, por exemplo, da cruz é um símbolo que está presente em diversas religiões, em diversos tempos e em diversos lugares. Ou seja, praticamente ao mesmo período de tempo, os seres humanos teve uma inspiração para esse símbolo. Esse, é claro, é só um exemplo, como
vários outros símbolos aparecem em civilizações diferentes e até mesmo em períodos iguais. Então, a mesma civilização teve uma inspiração. Um outro exemplo é claro, as pirâmides. As pirâmides são construídas por diversos povos diferentes e às vezes quase em períodos iguais, se não em períodos iguais, uma distância gigantesca onde impossibilitaria eles de se encontrarem para discutir essa ideia de pirâmide. Então consta que a humanidade tem a mesma inspiração e essa inspiração só pode vir de algum lugar. Depois dessa introdução, vamos dividir o vídeo em 3 etapas, que normalmente quando você vai estudar a vibroturgia, você consegue ver os vídeos focando na aura humana ou em memória vibracional de objetos e separa o conceito do registros acásticos, o que não é correto, porque tudo está contido nesse todo. Então, os registros acásticos correspondem sim às vibrações, como a memória vibracional dos objetos e dos lugares. Então, nesse vídeo você vai ter essa visão ampla. É claro que se você quiser se aprofundar em cada assunto, aqui você já vai ter todos os passos, um assunto resumido, uma visão ampla dessa ciência das vibrações. Como já discuti no início do vídeo sobre composição dos átomos, que tudo vibra, então qual é o conceito místico além desse científico? O conceito místico é o seguinte: tudo que o ser humano toca, ele emite pensamentos, principalmente livros, porque quando a pessoa está lendo o livro, ela se envolve, ela se entrega, tem emoções, e aquilo fica registrado na frequência vibratória do objeto. E assim também como coisas pessoais, como cordões, esses tipos de coisa, tudo que o ser humano usa, ele tende a ter um certo apego, ele acaba gerando essa frequência vibratória, porque a natureza ela é harmoniosa, então o objeto ele tende a pegar a mesma frequência vibracional da pessoa e registrando esses sentimentos nesses registros acásticos. Por isso que muitos médios, quando chegam na casa da pessoa, ele pega a roupa, o cordão, ele sente o que aconteceu, ele sente se a pessoa está triste, se aconteceu algo, tragédia, esse tipo de coisa, entrega. Não estou discutindo se ele vai falar com os mortos ou não, isso já é uma questão religiosa. O que estou dizendo é que os objetos são capazes de registrar esses tipos de sentimento, e é esse assunto que nos interessa. Os registros acásticos, a memória vibracional dos objetos. E assim também funciona com os objetos chamados amaldiçoados. Por quê? Algumas tradições religiosas pedem o quê? Quando você recebe alguma coisa, você ora, você consagra, independente do ramo religioso. Você recebe alguma coisa, você ora, você consagra, você entrega a Deus. Esse tipo de tradição é justamente para você quebrar qualquer energia, qualquer vibração negativa que contém nesse objeto. Se uma pessoa amaldiçoar um objeto com energias negativas e entregar para outra pessoa, a natureza ela tende a se harmonizar. Então, se essa pessoa está com essa energia negativa, ela deixa essa energia, essa frequência está junto com esse objeto, então ela começa a extrair coisas negativas. Então é assim que funciona. Por isso que se você não acreditar em olho grande, em simpatia, esse tipo de coisa, nada disso vai funcionar com você. Que tudo é uma questão de frequência. Por isso que algumas tradições religiosas pedem para você orar, consagrar qualquer coisa que você recebe.